Salmo 42 e 43, eu não sei se você sabe, de fato, é um salmo único. Alguém um dia resolveu dividir aquilo que um dia foi uma coisa só. Salmo 42 e 43. Você vai observar, eles são um único salmo. Vamos fazer a leitura, então? Assim diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chamou outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Porque você está batido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Reparou a conexão entre um salmo e outro? Veja como começa o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, e aqui é como um animal no deserto, sedento. E tem essa analogia da sede da alma humana. A alma humana tem sede de Deus. Na verdade, tenta, por vezes, preencher essa sede, que não entende muito bem, que é uma sede existencial. Ela tenta suprir isso com as coisas da vida, mas sem sucesso. A sede permanece. A sede da alma. Santo Agostinho disse que isso se deve ao fato de termos sido criados por Deus com um tremendo vácuo dentro de nós, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Deus colocou o infinito dentro do homem. Nós fomos criados por Deus e para Deus, de modo que a gente não funciona bem sem Deus, que a gente continua sedento e faminto sem Deus, sem o pão vivo que desceu do céu, sem o Cristo que é a água viva. Quantas expressões bíblicas falando do Deus que mata a nossa sede, do Deus que é a fonte da vida, que
tanto almejamos, que tanto ansiamos. Falava para vocês há pouco tempo de uma experiência que tive no ônibus, quando um bêbado falava em alto e bom som, e como bêbado, falava com um, falava com o outro, não tinha muita gente naquele ônibus. De repente ele se voltou para o meu lado, deu uns 2 passos, ele estava no corredor assim, deu uns 2 passos na minha direção e veio falando um monte de bobagem, falando alto. E aí eu aproveitei a deixa e disse para ele: essa sede que você tem dentro de você, que você tenta preencher com a cachaça, só pode ser satisfeito com Deus. É de Deus que você tem falta. E aí ele parou, estatelou. Aí ele disse: um vazio. Esse jovem falou tudo, um vazio. Eu tenho um vazio. E quanta gente tentando preencher esse vazio com os prazeres, com o trabalho, com as coisas desse mundo, transitórias, passageiras, efêmeras. E nesses dias de aflição, a gente percebe ainda mais a fragilidade humana. O mito da autossuficiência cai por terra. E vemos como nós dependemos de Deus, como falamos no Salmo 121 ontem. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, não vem dos recursos humanos. Eu tenho que elevar para além dos montes, para além das montanhas, para aquele que é o Criador das montanhas, para aquele que é o meu Criador. Eu tenho potencial para o eterno, você tem potencial para o eterno, é de Deus, é do eterno. É dele que a nossa alma precisa. Ansiamos por Deus, ainda que a gente não tenha consciência disso. É Ele que muitas vezes falta. E na hora da angústia, porque esse salmo é composto num momento de muita aflição, de muita angústia, de muito questionamento, do silêncio de Deus. Veja só, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, sem cessar. É um período difícil, de deserto, de angústia, dia e noite, a choro, a lamento. E ainda mais, a gente lembra de Jó, sofrimento, aquele período de deserto, sofrimento de Jó. Que coisa. Chegaram os amigos chegaram com uma teologia deturpada, uma teologia errada, mas para culpar a Jó. E muitos chegam para nós, na hora que a gente está passando tanto perrengue, para questionar nossa fé. A própria mulher de Jó chegou para ele e disse: olha, onde é que está teu Deus? Abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a sua situação miserável, cadê Deus? E aqui a gente vai ver, olha, não sei se você observa, eu já fui destacando aqui bastante coisa, né? Ó, e o seu Deus onde está? Onde está o seu Deus? Mais abaixo, versículo 9. Porque te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos, dos meus inimigos, que dizem, versículo 10, finalzinho, e o seu Deus onde está? Entra no capítulo 43, né, no Salmo 43, e veja os questionamentos novamente. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então, é um salmo repleto de questionamentos daqueles que nos oprimem e ainda zombam, ridicularizam a nossa fé, como se ela não valesse de nada. E uma coisa que, de alguma maneira, traz alento, mas também, de alguma forma, aumenta a dor,
pelo contraste, é o versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Que coisas que ele lembra e acaba chorando ainda mais. De como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Ele lembra dos momentos auspiciosos, momentos festivos, momentos de alegria, de louvor, de bênção, de festa. E aí dá aquela pontada no coração. E agora? Como tudo está tão diferente. Às vezes a lembrança e a memória aumenta ainda mais a dor. Não é? O contraste estabelecido entre o que foi e o que é. E esses tantos porquês. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E agora tem mais questões aqui, mas só que essas questões são de um outro nível. São questões que a gente faz para nós mesmos quando nos encontramos chorando, abatidos, até mesmo duvidando, chegando ao ponto de quase escorregar, de quase cair da fé. Olha o versículo 5. Algo que nós devemos fazer quando nos sentimos assim, tão mal, tão sedentos e tão abatidos. É um autoquestionamento. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que se perturba assim dentro de mim? Duas questões que a gente faz a nós mesmos em momentos como esse, que devemos fazer. Por quê? Por que está chorando tanto? Por que está tão abatido? E aí, uma palavra de ânimo. Espera em Deus. Uma palavra de ânimo cheia de esperança. Pois ainda o louvarei. A Ele, sim, a Ele, o meu auxílio, meu Deus. Meu auxílio, meu Deus, que não me abandonou. Socorro bem presente na tribulação. Eu estou passando por esse turbilhão. Parece que fui abandonado. Não compreendo esse silêncio de Deus. Não compreendo porque a resposta não vem imediatamente, porque o socorro não se manifesta instantaneamente. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Espera em Deus, porque está abatido a minha alma. Deus é vivo. Deus está presente. Ele é meu auxílio. Ele é meu Deus. Ainda o louvarei. Ainda vou voltar aqui para um momento de festa. Gritos, danças, alegria, louvor. Olha que coisa linda, hein? Você tem essa esperança? Essa fé viva em Deus, mesmo quando você passa por tanto deserto, choro, tristeza, questionamentos. Você pode dizer para si mesmo, porque está abatido a minha alma. Não tem razão. Deus está vivo. Ele é meu auxílio. Ele é o meu Deus. E aí ele continua, sinto abatido dentro de mim, a minha alma. Agora, lembro-me, portanto, de ti. Quando a gente estiver com a alma batida, de quem é que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar de Deus, o nosso Redentor. É dele que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar dos tempos de vitória da boa mão de Deus sobre nossa vida, ali no Monte Hermon, como povo de Israel, no Monte Mizar, dos grandes feitos de Deus, das visitações poderosas de Deus. Precisamos lembrar, trazer à memória o que pode dar esperança. Porque senão, do contrário, um abismo chama outro abismo. Lamento, outro lamento. E a depressão, e só fala mal, e só fala coisa ruim, e angústia. E nesses dias é tanta notícia ruim, e conversa com um, conversa com outro, só notícia ruim. Não é que a gente tem que ignorar o problema, a realidade, mas é que a gente precisa se lembrar de Deus. A gente precisa elevar os olhos
para a montanha e de repente descobrir que o nosso auxílio vem do alto, de quem fez o céu e a terra. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico. Olha o paralelo com o salmo que meditamos ontem, Salmo 121. Né? O sol não te molestará de dia. Né? O Senhor, Ele protege. Salmo 91 também fala da mesma coisa. Nem a lua de noite, nem o sol de dia. O Senhor, sua misericórdia é concedida durante o dia. E a gente, de noite, a gente pode ter um cântico em vez de lágrima. A gente pode ter um cântico de confiança, de alegria, de louvor ao Senhor. Uma oração ao Deus da minha vida. Que tal, hein? Uma oração ao Deus da minha vida. E já indo para os finalmente, pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Jesus lá na cruz exclamou algo semelhante. Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes a gente se sente assim, desamparado por Deus, mas não está não. Deus está perto, Deus está vendo. Mas de repente é o nosso sentimento, é a nossa fragilidade. Os meus ossos me esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Aí a gente mais uma vez repete, porque você está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. E o restante, o Salmo de número 43, segue na mesma toada, e as coisas aqui se repetem. E eu chamo a atenção para o versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus abençoe sua vida, te dê renovo, fortaleça sua fé, encha seu coração de esperança. Os salmos são preciosos nessa hora, não são? Louvado seja Deus.